momento, desses minutinhos que antecede a abertura do trabalho, para ler do Minuto de Sabedoria a lição 71, que nos diz exatamente assim: o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora, muitas vezes, esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar na presença do Mestre Jesus e de todos esses benfeitores espirituais da humanidade que, sob o comando do Cristo, vai nos auxiliando à medida em que vamos fazendo por merecer, buscando corresponder aos ensinamentos do nosso Mestre. Que nesta noite feliz desse encontro de estudo, possamos assimilar, internalizar bem os ensinamentos que estarão sendo ministrados através do nosso querido irmão Carlito Moreira, com este tema maravilhoso: seja feita a tua vontade. Que assim seja, que prevaleça a vontade do Mestre Jesus, que prevaleça a vontade do nosso Pai, e que possamos todos aprender e agradecer por mais esta oportunidade. A partir de agora, meu irmão, você terá a palavra e terá aí um tempo aproximado de 45 minutos, mas não fique preocupado com o tempo. Se houver a necessidade, a espiritualidade vai fazer com que a gente possa avançar mais um pouco, contanto que a gente tenha um tempinho para que depois os nossos irmãos possam acrescentar ou fazer algumas perguntas, né? Que assim seja, que a espiritualidade amiga vos esclareça cada vez mais, lhe traga cada vez mais luz, e que o irmão possa compartilhar esta luz com todos nós que estamos aqui sedentos por este aprendizado divino. Muita paz em nome da Sala Francisco Cândido Xavier, esta sala de estudo maravilhosa. Nós lhe abraçamos com muito carinho e muito amor. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Para nós é um motivo de alegria, de satisfação e de gratidão ter recebido esse convite para conversar um pouco a respeito das palavras de Jesus, quando ele coloca no Pai Nosso, ou na oração dominical, como as pessoas têm o costume de chamar, essas frases maravilhosas. E entre elas, seja feita a tua vontade, ou a sua vontade, ou a vossa vontade, como cada evangelista colocou, cada pessoa no seu segmento religioso ou filosófico colocam. Então, nós vamos observando a beleza de Jesus, a beleza dos seus ensinamentos. Em todas as áreas, ele ensinou cada um que ali se encontravam em determinada situação, em determinado momento,
lições maravilhosas, lições que aqueles que tinham ouvido para ouvir, ouviam. Aqueles que tinham olhos para ver ou enxergar, enxergavam, viam. Mas ali ele colocava nos seus ensinamentos, não só com palavras, mas exemplos, lições para o futuro, para o presente e para o futuro. Mas sem deixar de observar o passado. Quando ele coloca que os profetas, aqueles que antecederam, ensinaram. E ele não deixou nada passar em branco, dizendo que ele não veio destruir as leis, nem o que disseram os profetas. Veio dar continuidade. Mas, observando que naquele momento era um momento novo, uma era nova. É tanto que a questão dos ensinamentos de Moisés para o momento de Moisés, do olho por olho, o dente por dente, a lei do talião, aí Jesus vem e manda perdoar. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí ele pergunta, o que é que está na lei? Aí ele completa, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, se for necessário. Perdoar sempre. Então, Jesus sabiamente sabia que, naquele momento, nós não estávamos preparados. Então, ele falou em parábolas, para que nós tivéssemos nessas cores fortes, em pequenas frases, um aprendizado. Mas deixava, através da ciência, do momento e do futuro, para que nós pudéssemos aprender. E aí ele promete o Consolador. Ia pedir ao Pai que pudesse, no momento certo, mandar esses ensinamentos, que aí vem a doutrina espírita, trazendo para cada um de nós. Na atualidade, o que mais nós precisamos aprender? Aquela questão do olho por olho, dente por dente, não, perdoa. Ter ouvidos para ouvir, no momento nós temos. Olhos para ver, no momento nós podemos muito bem. A inteligência é suficiente, no momento nós já temos. E aí, essa beleza do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Olha, seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? A nossa? Ou a vontade do Pai? Está lá na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca que é Deus. Os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, seja feita a vontade de quem? Do Criador ou da criatura? Do Criador. Mas em determinado momento, Jesus disse que nós éramos co-criadores. O Pai é o Criador de tudo. Mas nós somos filhos que Ele está dando oportunidades para que a gente possa continuar a sua criação. Porque toda a criação de Deus é inacabada. Deus não criou nada pronto, acabado. Tudo que Deus criou e cria é inacabado.
é perfeito, tem a perfeição relativa ao planeta, porque é o que nós precisamos, mas é inacabada. As suas leis, que regem todo o universo que está em nós, vão nos dando condições através dos seus códigos, as normas, as regras, para que em cada momento, quando nós evoluímos, nós aprendemos mais. E aí aquela criação de Deus vai ampliando-se. Por quê? Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. O dia de ontem não é igual ao dia de hoje, porque o dia de hoje é bem melhor do que o de ontem. E o de amanhã será bem melhor. Porque as leis de Deus é um eterno progresso. Então Deus não criou nada pronto e não cria. Porque se tivesse tudo pronto, não haveria o progresso. Então nós estamos progredindo. Então seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus. E aí Jesus, em seu ensinamento de uma oração, ele diz, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam ou que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém? Ou assim seja. Então, seja feita a vontade de Deus. Então, nessa oração, Pai Nosso, tem a origem nas palavras de Jesus, conforme relata nos evangelhos de Mateus e Lucas. Jesus ensina essa oração como exemplo aos discípulos, mas para o futuro também. Um modelo como orar, enfatizando a relação de confiança e intimidade com Deus. Deus como Pai. Então, ensinando aos discípulos, quando eles pedem, Senhor, me ensina, nos ensina a orar. Aí Jesus traz o Pai Nosso. E nesse contexto de origem, nesse pedido dos discípulos, observando a forma como Jesus orava, pediram-lhes que ensinasse também como chegar ao Pai, como chegar ao reino de Deus, como mudar de vida, como amar o seu semelhante, como observar as coisas do mundo. E Jesus ensina tudo isto no Pai Nosso, na oração dominical. Mas sem perder de vista, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. A vossa de quem? De Deus. Então, nessa resposta aos discípulos, em Lucas, a oração surge como resposta, destacando a importância de uma relação pessoal da criatura com o Criador, para com Deus. E aí, em Mateus, é colocado como parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como alguns escreveram.
Pai Nosso é apresentado como parte desse um dos ensinamentos mais importantes que Jesus traz naquele momento para os discípulos, para aqueles que estavam a ouvir e para todos nós. Quando naquela multidão ele sobe um monte e sem microfone, sem nenhum meio, tomando por base os meios que nós temos hoje, e todos ouviam. O que acontecia naquele momento? Aí dá para a gente observar, parando um pouco em Jesus e voltando a Moisés. Voltando a Moisés, como Moisés conseguia juntar aquela multidão para levar para a terra prometida. Muitos acham que Moisés estava levando para uma terra quando tudo fosse fértil. Uma terra parecia até como se fosse o Brasil na carta de Pero Vaz de Caminha, e aqui se plantando tudo dá. Mas a terra que Moisés levava era uma viagem para dentro de si. Em cada passagem, cada caminhada, as paragens, os ensinamentos vinham. Então, era uma forma para que as pessoas do momento pudessem fazer reflexões e voltar para dentro de si próprio. Jesus continuou de uma forma muito mais patente, muito mais clara e objetiva, mas ainda em parábolas. Mas, ampliando um pouco, avançando no tempo e chegando à doutrina dos espíritos. Chegando ao codificador Allan Kardec e toda aquela gama de servidores do Cristo e de Deus, trabalhadores da última hora, que puderam fazer com que um codificador, com não tantas pessoas ao seu redor, observando os médiuns, os colaboradores, mas nem todo mundo, mesmo dentro do segmento espírita, observam a caravana de espíritos que trabalhavam dia e noite, ajudando Allan Kardec e todos aqueles colaboradores. Impossível uma criatura em menos de 15 anos fazer com que todo aquele ensinamento que os espíritos traziam através das psicografias, advinda de vários países, inclusive do Brasil, chegar de um lado a outro da própria Terra, do próprio planeta. Quando não se tinham os meios de comunicação, nem os veículos que temos hoje. Podia ser diferente. Os espíritos
inspirando as pessoas, intuindo as pessoas e facilitando as coisas para que pudesse, na oração de Jesus, seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? De Deus, do Criador. Então, esse batalhão de espíritos desencarnados e encarnados trazer a codificação. A terceira revelação da lei de Deus em menos de 15 anos. É daí que quando disseram a doutrina é sua, Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, não é minha. Não vai colocar o seu nome? Não. A doutrina não é minha, é dos espíritos. E aí aquela sugestão para botar Allan Kardec, que ninguém conhecia que era Allan Kardec, aquele pseudônimo. O nome que ele teve quando o sacerdote druida, porque ele disse muitas vezes, não é minha, dos espíritos, eu sou um servidor do Cristo, um servidor de Deus e da espiritualidade. Aí quando a gente vê muita gente colocar a doutrina de Kardec, não é de Kardec. A bagagem de Allan Kardec. O mérito desta alma é grande, mas a doutrina dos espíritos. Daí então, seja feita a vossa vontade, a humildade de Jesus. Imagine, o espírito mais perfeito que por aqui passou. A sua humildade, trazendo a segunda grande revelação da lei de Deus. Então, o significado e a importância dessa oração que ele traz para nós é o resumo do Evangelho. Evangelho, que vem do latim, Evangelium, boa nova. Ensinamentos novos, exemplos novos, nova diretriz ou novas diretrizes. A oração do Pai Nosso é considerada, em resumo, dos ensinamentos de Jesus, abordando temas como a relação com Deus, o perdão, a provisão e a proteção. Então, ele pega toda a oração e coloca no seu meio. Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus. A vontade do Criador. Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então ele coloca o Pai Nosso como um modelo. Mas ele mesmo diz, é só um modelo, uma orientação. Mas uma oração é a comunhão da criatura com o Criador, com a divindade, com o cosmo, com o bem, com palavras, atos, ações. Muitas das vezes sem nenhuma palavra, mas com pensamento firme. É uma forma de orar. Um olhar caridoso é uma oração. Um pensamento positivo, uma grande oração. Um abraço fraterno, uma grande oração. E ele nos ensina que quando qualquer atitude nossa para com
um dos nossos irmãos, é a ele que estaremos fazendo. Quando nós ajudamos uma criança, abraçamos uma criança, é a ele. Um idoso. Um irmão nosso em situação de rua, é a ele. Quando alguém faminto e você mata a fome, a sede, é a ele que estás fazendo. Quando vestimos alguém que está desagalhado, sem agasalho, é a ele. Quando abrigamos alguém que está sem abrigo, é a ele. Quando visitamos o cárcere dos nossos irmãos que lá se encontram, é a ele. Por quê? Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Então, Jesus não apenas oferece um texto, mas um modelo de contar, enfatizando a necessidade de confiança, de humildade, de reconhecimento de paternidade de Deus. Reconhecer que Deus é o nosso Criador. É o nosso Pai soberanamente bom, justo, amoroso. Também, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a conviver em comunidade. Que está lá? Na lei de fraternidade no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos colocam para Allan Kardec e para todos nós, que ninguém consegue viver sozinho. Precisamos ser fraternos e solidários, colocar em prática virtudes. E a própria doutrina, a literatura espírita, nos diz, quando Kardec pergunta, o que é o amor? E os espíritos respondem, o amor é o somatório das virtudes. Então, para que eu possa amar, eu preciso ser fraterno, solidário, benevolente, caridoso, saber perdoar, ser humilde. E a humildade é um portal para que possamos adquirir outras virtudes. Sem humildade, a gente não consegue ser virtuoso. Não consegue ser fraterno, solidário, benevolente, perdoar, ser caridoso. A humildade é uma forma de seguirmos os passos de Jesus. O quanto ele nos ensinou a ser humildes. E aí, no Pai Nosso, nós vamos encontrar o uso do pronome nosso. Nosso. Na oração destaca a dimensão comunitária da fé cristã, da universalidade do amor de Deus para com todos. Seja feita a vossa vontade. E aí, em diversos exemplos, no próprio Sermão da Montanha, do Monte, como queira, ou alguns colocam da planície, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Imagine. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Não é os de espírito pobre, não. Os pobres de espírito, nos colocando na humildade. Então, quem é humilde não é orgulhoso, não é vaidoso, não é egoísta. Essas chagas que prejudicam a humanidade a crescer, a evoluir. E aí, seja feita a vossa vontade. A pedagogia da oração. O porquê Jesus colocou, entre tantas frases lindíssimas,
e de cores fortes, seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, ou a sua vontade. A pedagogia dessas palavras. A vontade de Deus é soberana. É a vontade pela qual Deus faz com que tudo o que decreta aconteça. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Por quê? Tudo que Deus, através das suas leis, decreta, acontece. O momento quando nós observamos ao nosso redor o nosso ambiente, a nossa comunidade, cidade, estado, país, o planeta, através dos meios de comunicação, nós achamos que tudo está um caos. Guerras, muitas em nome de Jesus, em nome de Deus. Imagine, irmãos matando irmãos, país em guerra. Aparentemente está um caos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, sempre nos disse e continua a dizer: nunca se amou tanto no nosso planeta do que no momento, do que na atualidade. O que mais está acontecendo na Terra é o bem, não é o mal. Quando você vai enfatizar, você vai dar mais lugar ao negativo, parece que... Mas é o bem que prevalece, está prevalecendo. Porque nas leis de Deus, tudo é um eterno progresso. Por quê? Seja feita a vossa vontade. Tudo que ele decreta, acontece. Ela é oculta de nós até que aconteça. A vontade de Deus, muitas vezes, é oculta a nós. Nós não percebemos, porque naquele momento nós não conseguimos avançar. Assim como na época de Jesus. Por que ele falou em parábolas? Porque nós não iríamos entender. Mas aí veio a doutrina espírita e esclarece muita coisa que Jesus falou em parábola, a doutrina, os espíritos, na codificação, com o trabalho de Allan Kardec e todos aqueles que assessoraram, encarnados e desencarnados, vem esclarecendo. Mas na época de Kardec, muita coisa não se entendia como nós entendemos hoje. Kardec, em conjunto com os espíritos, colocou que nem tudo estava sendo dito, muita coisa no futuro, esclarecidas, ditas, como hoje, através de Emmanuel, através de André Luiz, através de tantos outros espíritos, nós estamos sabendo de coisas que no momento da qualificação, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nem tudo poderia ser dito. E em menos de 15 anos não podia se dizer tantas coisas. Hoje se fala de colônias espirituais. Aí a gente vê alguns irmãos dizer assim, mas não está em Kardec, então não existe. Imagine. O que Jesus disse não existia porque não sabíamos. Aí vem a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, e esclarece o que na época de Jesus não podia ser dito. Como
na época do lançamento do Livro dos Espíritos, a edificação da doutrina espírita. Então, hoje, quantas coisas novas, ou que foi dita de uma forma velada. Então, a pedagogia da oração que Jesus traz para nós, a vontade de Deus soberana, é a vontade pela qual Deus faz com que tudo que decreta através das suas leis, as regras, as normas, o que é lei? É uma regra, uma norma. Ela é oculta até que aconteça, aí passa a ser revelada. E aí, a humildade, seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade da divindade, só observa isto e coloca em prática quem é humilde. Olha que exemplo Jesus nos deu no momento da cruz, naquele madeiro da crucificação, naquele monte, no meio de dois ladrões. Primeiro, ele nasce em uma manjedoura, nos dando exemplo de humildade. E é crucificado no meio de dois ladrões. Enquanto um ladrão dizia, você não é rei? Não dizem que você é rei? Cadê o seu reinado? Se você fosse rei, você não estaria aqui. E aí blasfemava contra Deus e contra todos. Enquanto o outro dizia, Senhor, eu sei que sou pecador, errei muito, sou ladrão, roubei muito, prejudiquei muita gente. Mas eu não quero mais essa vida. O que eu faço para entrar nesse reino que tanto falas, que tanto divulgas? Foi o que Jesus disse. Hoje mesmo você vai entrar comigo no reino de Deus, no reino dos céus. Olha, um ladrão orgulhoso, vaidoso, enquanto o outro humilde. Então, seja feita a vossa vontade. Seja feita a tua vontade, Pai. A sua vontade. Então, a palavra humildade vem do latim humus, terra fértil. Significa terra fértil. O que é uma terra fértil? Uma terra que você planta e a semente brota, nasce a flor daquele croto, daquela árvore, as flores e os frutos, o madeiro, terra fértil. Então, se tratando da alma, do espírito, de nós encarnados ou desencarnados, quando nos tornamos fértil para entender a mensagem de Deus através de Jesus, através dos espíritos, através daqueles que nos cercam, através da sociedade. Quando nós nos tornamos humildes. Então, seja feita a vossa vontade. Só reconhece isto e colocar em prática quem é humilde, simbolizando aquele que está conectado com a realidade. Imagine as palavras de Jesus. Entenda. Procure ser fértil. E aí se conecte com o real, com o momento. Mas desse momento, tire o aprendizado. Se perder de vista o passado, mas com a visão do futuro. Com a base. Qual é a nossa base? É Deus.
Seja feita a vossa vontade. É Jesus, é espiritualidade. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem nos disse isso? Jesus. Por quê? Hoje eu sou bem melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Eu vou chegar à condição de Jesus. E Jesus hoje, há 2025 anos, está muito mais evoluído do que quando aqui encarnou. Então, conectado com a base, com o essencial. O que é essencial em nossa vida? Seja feita a vossa vontade. Deus operando em nós. Aonde está Deus? Está em toda parte. Está em nós. Então, queridos irmãos, a humildade na visão espírita, o próprio codificador valorizou a humanidade como virtude essencial para o progresso espiritual. Se nós estamos encarnados e reencarnados, que nós necessitamos desse cadinho que esse planeta, a comunidade onde convivemos, a família que temos, essa pequena célula da sociedade. Deus nos colocou na família que possuímos, a família que merecemos, a família que nos deu, nos dá o sustentáculo para a nossa evolução. Mesmo com dificuldades, com problemas ou não, é o que Jesus coloca na oração, conectado com a base, com o essencial, terra fértil. Então, humildade não é humilhação, nem submissão cega. É o reconhecimento de nossas limitações, sem perder de vista as nossas potencialidades. Nós temos muito defeito ainda, muitos erros, mas nós temos muitas virtudes já colocadas em prática. Precisamos ampliar cada virtude para que possamos amar mais. Porque nós só amamos quando nós colocamos em prática virtudes. Ninguém ama se não for virtuoso. Então, ser virtuoso não é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. A cada dia, a cada instante. E a humildade nos faculta a ampliar as demais virtudes. Daí então, queridos irmãos, queridas irmãs, a humildade como caminho para a verdadeira virtude. O que nossos queridos irmãos e irmãs estão fazendo? Sala de estudo Chico Xavier. Francisco de Cândido Xavier. Para que mais exemplos do que o nosso próprio Chico Xavier, de humildade? Para que mais exemplo do que nós tivemos bem pertinho de nós, o nosso Divaldo Pereira Franco, o nosso Didi. Que obra maravilhosa de humildade. Seja feita a vontade do Pai. Seguindo o que Jesus colocou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Colocou o servidor de todos. Mais de 500 filhos. E nós não tivemos até hoje nenhum exemplo de um dos filhos de Divaldo que ele criou.
que se perdeu. Pedreiros, carpinteiros, professores, médicos, advogados, dona de casa, todos cumprindo a sua missão. Alguns permanecem na mansão, trabalhando. De forma poderia ter voltado a sua missão, mas não. Humildade, caminho para a verdadeira virtude. Seja feita a vossa vontade. E daí então, queridos companheiros, tem tantos exemplos. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco, o Papa João Paulo, Mahatma Gandhi e tantos outros. Mas nós não podemos perder de vista as pessoas que nos cercam. Quantos exemplos de humildade nós tivemos e temos na pessoa de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de uma avó, de um avô, de um parente, de um colega de trabalho, de um colega de doutrina. Feita a vossa vontade. Então, essa observância, ou essa condição ou condição de observar o outro, são formas de fazer a vontade do Pai, colocada no Pai Nosso. E daí então, queridos irmãos e queridas irmãs, o que é tudo isto que está acontecendo nesta sala de estudo Chico Xavier? Seja feita a vontade do Pai, colocando em prática os ensinamentos de doutrina, levando para todos aqueles que estão a ouvir, no momento ou no futuro, esclarecendo almas e também se esclarecendo. E aí, queridos irmãos, o que é isto? É o amor. E quando um coração ama, todo o corpo se eleva. Nossa alma cresce ao encontro de Deus. Além do infinito céu de estrelas opalinas, a beleza da vida são sonhos meus e Deus. Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida através da vida. Só pelo amor, só pelo amar. Renascer, viver, morrer. O caminho é a evolução. Servindo a Deus e amando os irmãos. Na vontade de crescer, de querer mais além, a estrada é difícil, mas é bela também. Jesus Cristo clama a consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos a vida através da vida. Só pelo amor, só pelo amor. Gratidão, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita paz para todos e a todas. Gratidão, meu irmão. Bela apresentação e está sendo cumprida assim a vontade do nosso Pai que estás nos céus. Ele que nos propiciou este encontro fraterno para que fosse e sempre será respeitada a vontade dele. E é por esta razão que nós estamos aqui recebendo mais esta luz do conhecimento, enchendo o coração de alegria, de felicidade, de gratidão eterna a nosso Pai, que hoje, contando com a boa vontade do nosso irmão, à disposição, dentro da consciência e da alegria do dever, porque este encontro, ele também é um dever moral, não só para o irmão que com a boa vontade veio nos apresentar o tema, mas para cada um de nós.
que pode, desta oportunidade, extrair o que há de melhor e buscar ser cada vez mais obedientes a essa vontade do Pai maior. Fica aberto para que os irmãos possam fazer os seus complementos, dar as suas contribuições com o tema, ou fazer alguma pergunta para assim poder iluminar mais e fazer mais a vontade do Pai, buscando a elevação do espírito através dos esclarecimentos. Fica à vontade, Alberto. Eu pude visualizar você aí já colocando a mãozinha e os demais vai colocando a mãozinha aí para a gente ir se organizando. Fiquem todos à vontade. Com a palavra, Alberto. Boa noite, queridos amigos. Quero agradecer, né, essas palavras que serviram para a gente como mais uma reflexão. Carlito, quando é que a gente pode, nos momentos assim da nossa vida, às vezes momentos até difíceis, a gente não tem assim uma decisão do que fazer, né? Ou estamos fazendo ou tomando atitudes que não são assim coerentes, na dúvida, né? Quando é que estamos fazendo realmente aquilo que é da vontade do Pai, ou se não é a nossa, né? Como é esse duelo, né? A minha vontade prevalecendo sobre a de Deus, e qual é a melhor junção delas, né? A nossa vontade nunca prevalece sobre a de Deus. É uma pergunta? Isso. Alberto? Isso é uma pergunta. O que nós colocamos, se cada um de nós buscar ser um pouco mais humilde, nós teremos abertura suficiente para receber no momento certo as inspirações, as intuições e saber como direcionar determinada situação para a melhor conduta. Então, o nosso dia a dia, nós constantemente somos tomados por oportunidades para o bem e para o mal, para agir de uma maneira correta ou uma maneira errada. Constantemente. Mas é aquele tipo de colocação do adágio popular. Semelhante atrai semelhante. De acordo com o nosso pensar, com o nosso agir, nós vamos atrair para junto de nós a nuvem de testemunhas que se encontra no trecho bíblico. Vós viveis cercados por uma nuvem de testemunhas. Aí Allan Kardec faz a pergunta ao Espírito: vocês influenciam em nossas vidas? O que o Espírito respondeu? Muito mais do que imaginais. A maioria das vezes somos nós que vos dirigimos. Eu acredito, isso aí é meu. Que Kardec, no momento, pensou: e meu livre-arbítrio, onde é que está? Minha vontade própria. Aí o Espírito deve ter questionado, se ele tivesse feito essa pergunta: o que estás fazendo nesse momento? Aí Kardec deve ter dito: estou juntando os textos, as respostas e perguntas para lançar o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Aí o Espírito deve ter dito: o que estás fazendo? Algo de bom ou de ruim? De bom, claro, disse Kardec. Quem estás convosco? São bons ou ruins? Claro que são bons. Aí o Espírito deve ter dito: e se tivesse, nesse momento, arquitetando prejudicar teu semelhante, pensando no mal, quem estaria convosco? Somos nós, que você diz que somos bons, ou aqueles que se comprazem com o mal? Claro que os que se comprazem com o mal. Então, você
acredita que nós estamos te inspirando, te intuindo para o bem? Claro que sim. Então, de acordo com o nosso pensar, com o nosso agir, nós saberemos, no momento, tomar a decisão certa. Fazer a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade. Então, isso é o nosso dia a dia. No ambiente doméstico, no lar, no ambiente de trabalho, no seio do segmento religioso, constantemente. Nós temos essas grandes oportunidades de servir ou de negligenciar. Depende de cada um de nós. Como diz a música, depende de vós. É por aí. Então, Alberto, um abraço, Alberto. E mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, meu irmão? Nós aqui agradecemos, Carlito. O nosso irmão Fidelis vai fazer uso da palavra. Fique à vontade, Fidelis. Boa noite, mais uma vez, Carlito. Sua reflexão foi muito bem feita. Boa noite, Fidelis. Parabéns. O que eu tenho que perguntar a você é o seguinte: seja feita a tua vontade. Muitos fazem a vontade de Deus e outras pessoas, por que não fazem? Na sua opinião, entendeu? Na sua reflexão. Olha bem, exatamente. Nós estamos em um planeta ainda de provas e expiações, que já foi muito de prova, buscando hoje ser um planeta regenerado. O planeta hoje é bem melhor, mesmo com o que nós estamos passando, guerras, etc. e tal. Então, porque está lá o que diz no trecho bíblico o nosso querido Paulo, não foi Paulo de Tarso? Diz, por que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Então, muitas vezes a gente não queria fazer ou agir daquela forma, e agimos, erramos. Muitas das vezes a gente quer fazer o bem e não consegue. Mas é perseverar. Então, o que acontece? Que muitas vezes nós caímos, erramos, porque não perseveramos. Se a gente perseverar, vai chegar um momento que o que mais vai estar em prática em nossas vidas é o bem. É só perseverar. Quantos exemplos nós temos? Eu não vou muito longe, não. Eu tenho um exemplo dentro do meu próprio lar. Meu pai e minha mãe já desencarnaram. Mas quantas oportunidades eles tiveram de errar? Mas eles tinham os filhos para criar. Responsabilidade. Não erraram. Conseguiram, mesmo algumas vezes se prejudicando, mas prejudicando entre aspas. Naquele momento, foi doloroso. Até sofrimento. Mas eles conseguiram suplantar. E quantas pessoas têm dores e não sofrem? Porque sofrer é você se entregar à dor. Porque o sofrimento é a dor mal entendida. É o problema mal compreendido. É os reveses da vida sem humildade para receber, sem observar o que Jesus colocou. Seja feita a vossa vontade. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Mesmo aquilo que para a gente é um sofrimento, é uma dor, não é por acaso. Tirar lição e suplantar. Já tivemos. Quantos de nós, todos nós que estão nos ouvindo nesse momento, tivemos exemplos e conseguimos vencer? Talvez a primeira vez nós caímos. A próxima, a gente aguentou firme e conseguiu soltar. E hoje, o que alguns irmãos cometem, no momento já tivemos oportunidades. Hoje
Se a oportunidade surgir, a gente não mais. Mas não podemos ser orgulhosos, vaidosos e dizer que somos esse tchan-tchan-tchan. Não. Humildade. Muitas e muitas oportunidades e exemplos que temos de irmãos nossos que hoje estão no erro, talvez a gente não possa estar porque não tivemos a oportunidade de errar. Então, temos que ter a humildade para reconhecer que nós ainda somos falhos, mas somos também virtuosos, que somos filhos de Deus. E Deus não criou ninguém para sofrer. Deus nos criou para sermos felizes. E a terra podemos muito conseguir a felicidade que ela comporta. Quando Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena, mas a felicidade relativa, nós podemos ser felizes aqui na terra. Ok, Carlito, ok, é isso mesmo. Eu acho que o nascimento de todo ser humano, ele vai passar por sofrimento, dor e sofrimento, porque estamos no mundo ainda de provas e expiações. Isso só vai melhorar 5.000 anos e olhe lá, quando vier um mundo de regeneração. Então, eu acho que quando o ser humano nasce, ele vai passar por muitas dores e sofrimentos. Resta a eles ter a resiliência e o comprometimento, né, em levar essa vida e tentar ser melhor, um dia a cada outro dia, né? Porque aí ele vai com o tempo, tendo conhecimento e também criando experiência em sua vida, né? Talvez as dores que as pessoas pensam que é dores, talvez não seja, né? Seja o sofrimento que ele está passando, que ele tem que trabalhar aquilo, né? Talvez um sofrimento seja uma vitória, né? E talvez uma vitória seja um sofrimento, né? Talvez você fica feliz porque ganhou aquela coisa, mas vai enfrentar muitas barreiras naquela vitória, né? E talvez o sofrimento também vem como aprendizado, né? E cada vez a gente aprendendo e acumulando experiência, né? Como o próximo problema vir, você saber mais resolver com mais experiência, com mais resiliência, né? Com mais paciência e paz interior. Obrigado pela sua palestra, parabéns. Uma boa noite a todos. Obrigado, Fidelis. Com a palavra, o nosso irmão Agenor. Um abraço, Agenor. Tudo na paz. Fique à vontade, meu irmão. Tudo bem, boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, meu querido amigo e irmão Antônio, sinta-se também abraçado. Carlito, uma boa noite, prazer estar conosco. Eu gostaria de, se der tempo, fazer duas perguntas. Uma dentro do tema, que é referente a seja feita a vossa vontade, a que é de Deus, né? Que foi explanado, aí eu perguntaria o seguinte: se algo de errado der, vamos dizer, na minha vida, para não colocar os demais, ou na nossa, eu ousaria em dizer que seria a vontade de Deus? Se algo estiver dando errado, como falou, de problema, de sofrimento, de não sei o quê, é a vontade de Deus que isso aconteça? Você quer fazer a outra pergunta logo ou eu respondo essa? Então, a segunda é o seguinte: a sua colocação a respeito de que não está no livro dos Espíritos sobre colônia. Colônia espiritual não existe na codificação. Aí é o seguinte, por que não está na codificação, como você disse, muitos espíritas, eu mesmo fico com a pulga atrás da orelha. Não é que a doutrina espírita seja aquele catecismo. Porém, se é dos espíritos
que a participação de Kardec também é muito relevante, porque se não tivesse Kardec, nós não teríamos a codificação. E isso o Espírito de Verdade diz na introdução do Livro dos Espíritos e na conclusão. Aí eu pergunto, da onde surgiu essa ideia nova a partir do Espiritismo aqui brasileiro, que, através de André Luiz, sobre colônias espirituais. Eu, dentro do livro Nosso Lar, eu tenho minhas, como estudo a doutrina espírita e busco compreender, eu acho ele, de certa maneira, né, não muito claro em alguns aspectos, em alguns capítulos. Então, eu mesmo, já no grupo de estudo, já traduzi ele, parece um livro de ficção. Porque, sinceramente, tem coisas ali que deixa a mim, particularmente, porque eu estou a desejar e a compreender esses fatos. Então, se Kardec coloca mundos transitórios e André Luiz coloca colônias espirituais, aí eu digo o seguinte, se a gente começar agora a doutrina espírita, quem é que está certo e quem é que está errado? Essa é a segunda pergunta. Eu vou responder começando da última. Os dois estão certos, porque, de acordo com a linguagem da época, imagine, a gente constantemente nas mesas mediúnicas, a gente ouve os espíritos colocarem que estão preparados e preparando para reencarnes constantes, desencarnes, reencarnes, aonde esses espíritos são recebidos. Pegando as palavras de Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, se mundos transitórios, se é transitório, não é fixo. Então, se não é fixo, são colônias. Por exemplo, o nosso querido Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, essa grande alma que deu exemplos maravilhosos de quando por aqui passou, e hoje é um espírito nobre, assim como tantos outros. Em torno aqui da Cidade Nova, aqui onde nós moramos, o Conjunto Centenário, e esses bairros aqui, tem uma grande colônia espiritual coordenada por Fabiano de Cristo. Nós estudamos também as colônias coordenadas por Maria de Nazaré. Então, esses espíritos que desencarnam, aonde são recebidos? Nas cidades? Então, Kardec falou de cidades espirituais. Que cidades são essas? Aonde esses espíritos ficam? Se não tiver os mundos transitórios, as colônias espirituais, para que possam preparar espíritos de acordo com o seu nível para poder encarnar em determinados lugares. São aqueles que estão prontos, preparando, ajudando a preparação de cidades, de colônias, de mundos espirituais, constantemente. Então, Kardec não colocou porque não teve tempo, menos de 15 anos. Então, Kardec, juntamente com os espíritos, e o próprio o Espírito de Verdade diz que, se Kardec não aceitasse, outros estavam preparados. Seriam outros. Então, a doutrina seria codificada de qualquer jeito, mesmo de qualquer jeito, vírgula. Mesmo assim, Hipólito Leão Denis Arribail, que deu a sua parcela de colaboração muito salutar, mas outros espíritos estavam prontos para assumir o lugar que Kardec assumiu. E com relação à questão de
o erro nosso, o próprio Jesus nos respondeu e a própria codificação nos responde. O erro não é de Deus, o erro é de todos nós. Então, quem erra não é as leis de Deus. As leis de Deus não tem erro, mas o erro é nosso, porque estamos ainda numa condição errando. Errar. Mas para que pergunta e resposta mais nobre do que no livro dos Espíritos, na lei de destruição? A guerra, Kardec pergunta, o porquê da guerra? Guerra ainda é necessário? Os Espíritos respondem que sim. Mas por que ainda existem guerras? Por brutalidade do espírito encarnado ou desencarnado. A criatura, ele coloca lá homem, mas generalizando, encarnado ou desencarnado, animando o corpo masculino ou feminino, pelos nossos erros. Então, o erro é de Deus, de estar acontecendo guerras? Não. Mas ainda os Espíritos colocam que ainda é necessário. Mas falar que, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aquilo me chocou. Mas depois eu fui compreendendo. Por que uma guerra é necessária? Pela brutalidade dos homens. Então, você é chamado a evoluir pelo amor. Você não aceita, vem a dor. E a dor vem de várias maneiras, inclusive através de uma guerra. Com isso, eu não quero dizer que o que está acontecendo nesse momento teria que acontecer, não poderia ser diferente. Mas pela brutalidade, grosseria do espírito encarnado e desencarnado, ainda está acontecendo. Aí a gente pergunta, Deus não poderia barrar isso? Poderia, mas as leis de Deus não estão para isto. Você tem um livre-arbítrio. Por que Deus nos deu vontade própria, depois que a gente conseguiu a inteligência? Para evoluirmos. Então, a vontade própria, eu erro, mas eu poderia não errar. Então, por isso que ainda muita coisa ainda acontece pela condição do espírito que por aqui merejam encarnados ou desencarnados. Então, o erro não é de Deus, o erro é nosso. Mas a gente cai, levanta, mas Deus quer o melhor para cada um de nós. Ok. Então, baseado nessa segunda questão que eu fiz, me parece compreensível de que a gente progride em uma colônia. Mais ou menos isso que você me passou a ideia. O espírito vai progredir. Aí? De acordo com o que você falou, o espírito irá progredir se ele estiver em uma colônia espiritual? Necessariamente não, mas ele precisa estar em algum lugar. Ele não pode ficar perambulando. Então, como ficar onde? Preso ao lar? Em nosso lado dá uma impressão de que ele está albergado e dali não sai. E no mundo transitório ele está em toda parte, ele tá em movimento. E progride também no mundo transitório. Há progresso no mundo transitório, há instrução. E no nosso lar, quando a leitura de nosso lar, ele está sempre ou doente ou está lá preso. E não está saindo para depois de restabelecido. Porque no mundo transitório, como os espíritos trouxeram a Kardec, há progresso. Agenor, no nosso lar, você estudou e viu, tem os departamentos de reencarnação, de regeneração, vários departamentos. O que faz o papel desses departamentos com aqueles que coordenam? Ajudando as criaturas a se prepararem para reencarnar ou para assumir atividades, para assumir tarefas. É um assunto complexo, viu? Isso constante. Então, é um exemplo de várias e várias. Por exemplo, Maria de Nazaré coordena algumas colônias, entre elas as colônias das criaturas que aqui tiraram sua vida, que foram suicidas. Então, isso
É uma questão só de entendimento. Então, Jesus falou isso em outras palavras, a codificação, Kardec com os espíritos falaram de outra forma, mas aí André Luiz veio esclarecendo, assim como outros, não só André Luiz, como outros espíritos. Então, essa grande alma que teve essa missão de fazer isto, então a gente vê muitos, até espíritas, colocarem: o Brasil é um país onde é igrejeiro, onde, imagine, aonde o espiritismo cresceu para ajudar todas as demais nações. Brasil. Divaldo Franco foi fazer um congresso na França, tinha 100 e poucas pessoas. A maioria brasileiros que estavam lá. Então, o país aonde nasceu a doutrina espírita não é um país espírita, é o país espírita do mundo, da Terra, Brasil. Aí tem muita gente que critica Chico Xavier, por causa de Chico Xavier, por causa de Divaldo, por causa do sei o que e tal. Gente, vamos olhar a folha de serviço dessas almas. A folha de serviço de um André Luiz, a folha de serviço de um Emmanuel, a folha de serviço de tantos outros espíritos encarnados e desencarnados, fazendo com que seja feita a vontade do Pai, em primeiro lugar. Não a nossa, mas muitas vezes a gente quer a vontade nossa. Por isso que ainda nós erramos, Agenor. Eu e tantos outros. A gente quer sempre seja feita a nossa vontade, mas não a vontade do Pai. Então, graças a Deus, nós temos essas almas nos ajudando, trazendo notícias do que nós não sabíamos. Que beleza! As notícias que trazem do mundo espiritual. Espíritos simples, que muitas vezes a gente nem dá conta, mas nos traz notícias maravilhosas do que a mundo espiritual. E muitas vezes na condição que o que, entre aspas, nós chamamos de obsessores. Quantas notícias eles trazem para nós? Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Agenor, e tantos outros irmãos que estão para nos ouvir. Obrigado. Chegamos ao final da atividade. Eu agradeço e aproveito para cumprimentar mais uma vez a todos, os nossos irmãos, e agradecer pela presença. E, usando aqui uma estrofezinha da nossa irmã Meimei, dizer exatamente o seguinte: quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Nesta reflexão, eu agradeço a todos, peço a Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, em nome do Cristo, que abençoe a todos nós, que abra as nossas consciências para que possamos refletir bastante sobre essa questão da vontade do Pai, a responsabilidade que cada um temos quanto a este compromisso de vida para com Deus, vivendo assim a oportunidade feliz das inspirações, das intuições, das orientações que nos trazem esses espíritos maravilhosos que moralmente corretos estão prontos aí a nos mostrar o caminho, a verdade e a vida através do Cristo, e assim, com o coração cheio de alegria, agradecer ao Pai por esta oportunidade sublime, passando a palavra ao nosso irmão Carlito para que ele nos faça ainda a caridade da prece final, fazendo assim as suas considerações finais, e fica aí o agradecimento de todos nós, em nome da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier, esperando a próxima oportunidade, da próxima terça-feira, onde teremos aí a palestra O Pão Nosso de Cada Dia. Conto com a presença de todos
Que Deus vos abençoe ostensivamente aos seus familiares, muita luz e muita paz. Passo a palavra ao irmão. Um abraço para todos. O nosso agradecimento a todos vocês que coordenam esse trabalho maravilhoso, aos que estão nos ouvir, os internautas, e também o agradecimento a Deus, a Jesus, à espiritualidade, ao nosso codificador, o quanto nós somos gratos pelo seu trabalho em conjunto com todos aqueles que deram para cada um de nós essas oportunidades, nesse instante, de estarmos nos esclarecendo, conversando e ampliando as nossas consciências e também buscando ser um pouquinho mais virtuoso e amar um pouco mais. E gostaríamos de agradecer, concluindo o nosso trabalho com a prece, com a música. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela vida em harmonia, vida de amor, luz e bênção. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela vida em harmonia, vida de amor, luz, bênção. Crescer e sonhar, viver e amar, amar a Deus, a vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela vida em harmonia, vida de amor, luz, bênção. Vida de amor, luz e bênção. Vida de amor, luz e bênção. Gratidão, queridos irmãos. Paz e luz para todos e para todas. E assim seja. Um abraço